E aí, cansados, bem-vindos ao canal e eu espero que estejam todos bem. Vamos para a nossa segunda aula de C Sharp. E antes de começarmos a nossa aula, aqui vão 3 dicas para vocês, tá? A primeira, assistam as aulas de forma sequencial, tá? Não adianta você querer ficar pulando as aulas aí. Mesmo você que já tem algum conhecimento, aí, alguma familiaridade com a linguagem, assista a aula de forma sequencial, porque a cada aula seguinte eu vou utilizar conceitos e conhecimentos dados em aulas anteriores, tá? Segundo conselho, tenha um caderno, uma folha e faça anotações. Pegue papel e caneta mesmo, escreva. Faça suas anotações. Escreva ali coisas que você acha relevante. Anote a indentação dos códigos, anote as variáveis, os tipos de variáveis, ok? Porque isso vai te ajudar a consolidar, a guardar esse conteúdo dentro da memória. E o terceiro e o mais importante, pratique, tá? Eu já falei na última aula e eu vou falar em praticamente todas. Lembre-se sempre de praticar. A dica é: assista a primeira vez a videoaula com seu caderno, faça suas anotações, faça suas pontuações. Aí você assiste a aula de novo, tentando fazer o que eu estou fazendo aqui, praticando, exercitando. Se tem algum exercício, se tem algum desafio, faça, tente. Para cada desafio, tá? Os exercícios eu vou deixar livre, tente ali. Mas para cada desafio, que aí ele vai envolver um pouco, ele não vai envolver só o conceito daquela aula, ele vai envolver conceitos de muitas outras aulas. E aí para cada desafio eu vou propor um tempo mínimo que você deveria gastar com ele, caso você não consiga. E aí passou aquele tanto de tempo ali que eu falei que seria o mínimo para você tentar fazer e errar. Aí sim você procura uma outra forma de estudar, tenta procurar o que está de errado, mas seria interessante que você respeitasse esse limite de tempo que é para você treinar, tá? Você vai, ninguém aprende com os erros, a gente só aprende com acerto. Mas os teus erros vão te mostrar não errar naquilo ali de novo, ok? Então chega desse falatório e bora lá para a nossa segunda aula. Vamos criar aqui um novo projeto em Console Application, clicar Console Application próximo. Aula 02. Vamos deixar a solução dentro do mesmo diretório. Vamos dar um próximo. Já expliquei sobre, mais ou menos, né, sobre o .NET. De momento eu vou criar aqui com o .NET 6.0 sem suporte mesmo. Se você não tiver essa opção, pode utilizar o 8.0. Minha dica é: nunca utilize o último .NET, porque ele sempre vem com alguns problemas. Tá? No caso de um estudante, geralmente não. Mas evite utilizar sempre a última atualização do que tiver, use sempre a penúltima. E aqui não vamos utilizar instruções de nível superior de imediato, tá? Vamos criar a nossa solução. Por padrão, ele cria esse Hello World, vamos excluir. Na última aula, nós vimos como declarar variável e declaramos variável do tipo string. E aqui vamos relembrar um ponto e prestar atenção em outras coisas. A primeira é evitar usar acentos nos nomes, aliás, nos nomes não, né? Ao declarar variáveis. Então, nos nomes das variáveis de vocês, quando vocês forem declarar, eu disse evitar, mas eu estou sendo bonzinho aqui, tá? Na verdade é, não use, tá? Não é para usar. Qual que é o grande problema? O C Sharp, na versão 9.0 em diante, ele aceita que você coloque pontos, caracteres especiais e acentos nos nomes das suas variáveis. O problema é que quando você for trabalhar com alguma biblioteca ou framework, principalmente banco de dados ou outra tecnologia, outra linguagem, você vai ter alguns erros ali e às vezes você vai ficar quebrando cabeça procurando qual que é esse erro, e o erro é simplesmente que você colocou acento no nome da linguagem. Daí você pode pensar que você vai utilizar acentos no nome das variáveis só agora, e quando você trabalhar com uma tecnologia que não precisa, você não vai usar. O problema de você aprender com isso é que você vai criar um vício, e não crie vícios, principalmente se forem vícios errados. Porque quando você for trabalhar na outra tecnologia, você vai pensar, pô, aqui é só não utilizar acento nos nomes das variáveis. O problema é que você está tão acostumado que você vai colocar o acento e nem vai perceber, tá? Então, desde o começo já aprenda a não utilizar. E se você sabe inglês, cria o nome de variável utilizando inglês, tá? Que é bom que você já vai acostumando. Outra coisa, caracteres, não usar caracteres especiais, tá? Especiais. Ou seja, asteriscos, barra, ponto, menos, mais, sei lá, qualquer outra coisa que você saiba colocar aí de caractere especial, não colocar. Se você precisar de um caractere especial, utiliza ali o underline, como eu vou utilizar em algumas aulas, mas evita, tá? Até o underline
evita utilizar ele no nome da variável, com uma única exceção que nós vamos ver muito mais para frente, que é uma regra comum de quem programa em C Sharp utilizar, mas outras tecnologias nem aceitam isso também, tá? Mas fica mais para frente isso daí. Então, não utilizar caracteres especiais e evitar declarar variáveis com acentos, ok? Outra dica também, evita declarar suas variáveis. No começo, tudo bem, você vai declarar a variável de número. Número 1, número 2, número 3, ok. Mais para frente, deixa seu código limpo, tá? Claro, não fica colocando variável N1, N2, não sei o que, porque você vai criando o vício de ter um código confuso, complicado, e aí quando você for fazer alguma coisa um pouco maior, nem você consegue dar manutenção naquele código e muito menos outra pessoa, ou fica muito dificultoso, tá? Então utilize sempre comentários nos seus códigos e evite colocar variáveis com esses nomes bizarros, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui, ó, declarando, tá? Declaração das variáveis. Então vamos declarar aqui inicialmente as nossas variáveis do tipo string, e aí vamos declarar aqui a primeira, tá? Bom, aliás, vamos declarar uma variável do tipo string, né, com nome de linha, e aí ela vai ser o primeiro número. Como nós queremos trabalhar com números, vamos declarar aqui a variável linha. E aí eu vou declarar a variável string aqui, ó, string número, e aí eu vou passar para o número 11. E aí eu estou passando o número 11 para uma variável string. E aí mais para frente nós vamos ver qual que é o grande problema de eu passar, né, um número para string. E agora aqui nós vamos exibir, tá? Então ali nós declaramos a variável. Aqui vai ser construção do console. Por quê? Se eu executar, né, se eu compilar e executar isso aqui agora, não tem nada. Eu não fiz nada, eu só declarei as variáveis, passei, né, um valor para elas, mas eu não fiz nada, eu não construí nada no meu console. Não sei se dá para ouvir, mas o guardinha da rua tá passando ali, mas enfim, vamos dar continuidade aqui. Vamos construir nosso console então. Então vamos passar aqui, ó, console.writeLine. E aí eu vou passar aqui, ó, a linha. Eu vou passar a variável linha, só que eu quero passar o número também, tá? Então eu vou colocar aqui linha mais número. Ponto e vírgula. Então o que eu estou fazendo? Eu estou concatenando as duas variáveis. O que seria concatenar? Juntar, tá? Agregar. Então eu estou passando, né, escrevendo na linha o que está dentro da minha variável linha mais o que está na minha variável número. Então eu não estou somando as variáveis, porque não dá para somar textos, ok? O que eu estou fazendo é concatenar, eu estou juntando os textos. O problema é que agora, na hora que eu compilar, o texto ficou grudado, tá? Primeiro número ficou grudado. E não é o que eu queria um espaço entre esse número. E aí tem algumas formas de eu fazer isso. Imagina aqui o seguinte, o que está acontecendo? Eu estou pegando aqui, ó, esse primeiro número, copiando até aqui, tá? O que está entre as aspas. Eu estou copiando, eu estou escrevendo ele na linha, e aí eu estou copiando esse daqui e estou escrevendo aqui também. E aí eu queria um espaço entre esses dois números. Então eu poderia fazer isso de duas formas. Eu posso dar um espaço aqui, compilar, tá vendo? Deu um espaço. Ou eu poderia tirar o espaço aqui de cima e colocar ele bem aqui no começo. Tá? Vou compilar aqui. Ó, ele também deu espaço. Por quê? Tá vendo aqui, olha, eu escrevi o número até aqui. Então, até essa parte aqui, o número ele não tem um espaço separando do próximo. Então, o que eu fiz foi dar um espaço nesse primeiro número aqui. E aí, a barra de espaço, vocês têm que lembrar que ela é um caractere, tá? A barra de espaço não é nada? Ela é alguma coisa. O computador interpreta a barra de espaço. Então, para ela, ele é o caractere, ele é um dígito. Tá? Embora nós não vejamos ele. Ou o que eu poderia fazer também, né? Vou fechar aqui. Agora, aqui dentro eu não preciso passar só as variáveis. Eu posso colocar o número. Então, eu vou falar que eu vou juntar a variável linha mais um espaço. Então, eu vou abrir aspas e vou passar um espaço. E aí, eu vou somar com o que tiver ali, né? Somar não, né? Eu vou concatenar. E a hora que eu abrir aqui, ó, primeiro número, 11. Ou eu poderia vir aqui na frente, ó, colocar aqui entre aspas, apresentação do, dar um espaço aqui, mais linha. Então, vamos lá aqui, ó. Ok, aqui, ó, apresentação do, eu dei um espaço, esse espaço aqui.
primeiro número, que é o que está dentro dessa variável linha, tá? Primeiro número até aqui, mais o espaço que a gente deu, mais o número 11, tá? Que até então o 11 não é um número, tá? Aqui eu não estou passando o número 11, eu estou passando o texto 11, tá? Para o computador, neste momento, o 11 é um texto, tá? Ele não é um número. Mais para frente a gente vai ver isso aí melhor. Então agora o que eu vou fazer, tá? Essa daqui na construção do console, essa aqui é a primeira linha. Agora o que eu vou fazer, opa, eu tirei o E daqui, line. Agora eu vou colocar aqui, olha, a segunda linha. E para minha segunda linha eu vou construir igual a primeira, console.writeLine. Aliás, eu nem vou digitar, eu vou copiar essa primeira linha aqui, tá? Vou copiar ela aqui e vou colar ela aqui. Vou só tirar essa parte aqui. Porém, eu quero passar, né, eu quero dizer que é o segundo número e outro texto. Então eu vou fazer o seguinte, essa linha aqui é o número da linha, então aqui é a primeira. E agora daqui para frente, eu quero que essa aqui seja a segunda linha. Então eu vou alterar as variáveis aqui, tá? Alteração das variáveis. Então agora eu vou passar aqui linha, vai ser igual segundo número, tá? Porque agora eu vou fazer a apresentação do segundo número. E eu também vou alterar o número, tá? O próximo número que eu vou exibir é, sei lá, 16. Ok. Se eu compilar esse código aqui, a apresentação do primeiro número é 11 e do segundo número 16. O que está acontecendo no nosso código? Ele é executado de forma sequencial. Então aqui eu declarei a variável linha, passei esse valor. Declarei a variável número, tudo do tipo string, passei este valor. Depois eu escrevi linha, as duas variáveis aqui. Então até neste momento do meu código, eles tinham esse valor, minhas variáveis tinham este valor. Aqui eu alterei, eu passei um novo valor. Então ela exclui o valor antigo e altera ele pelo valor novo, que é segundo número e o outro valor. Então quando eu mando ele exibir nesta linha aqui, ele vai exibir o valor que está aqui, ok? Então eu vou fechar aqui. E agora vamos supor que eu tenho aqui uma terceira linha. E aí eu só vou copiar esse código aqui. E vou colar ele aqui. Ok? E aí, obviamente, ele está duplicado, porque eu não passei nenhum valor, eu não alterei aquilo ali. Só que aqui agora eu quero fazer uma coisa diferente. Eu vou excluir aqui a terceira linha. Antes de alterar aqui, alterações. Terceira linha e aqui segunda linha. Eu não quero ter que escrever segundo número, então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o quê? Aqui eu vou passar segundo, ok? E aqui na minha linha eu vou dizer aqui, ó, dar uma barra de espaço, número, 2 pontos. O que eu estou falando? Ó, apresentação do variável linha, segundo. Espacinho aqui, ó, número e o número. Agora quando executar, o resultado final é igual, ó, apresentação do segundo número. Agora isso aqui fica mais fácil para mim. Porque a hora que eu vier aqui na minha terceira linha fazer as alterações, eu posso colocar aqui, ó, linha e passar só terceiro. Então agora eu já não preciso ficar copiando os números. E quando eu colocar um número aqui, 19, eu mando exibir, então tá lá, ó. Primeiro número 11, segundo número 16, terceiro número 19. Então até agora nós exibimos um número, só que nós não trabalhamos com um número, tá? Nós trabalhamos com o texto. O número aqui ele é interpretado como texto. Então aqui, ó, trabalhando com números inteiros. Para quem não sabe, tá? Números inteiros, tá? É 1, 2, 3, 4, 5, etc. Na verdade começa em 0, né? 0, 1, 2, 3, 4, 5 e reticências. Ou seja, números que não têm casas decimais. Esses são os números inteiros. Não vou entrar sobre variáveis com sinal e sem sinal, que aí são variáveis que trabalham com ou sem número negativo, tá? Inicialmente vamos trabalhar aqui com números positivos, beleza? O tipo de variável, tá? As nossas variáveis que trabalham com número é bem fácil de lembrar. É int. Então int, variável do tipo inteiro, tá?
uma variável numérica do tipo inteiro. Isso só para deixar mais organizado aqui, ó, string, variável do tipo texto. Então string nós já vimos, agora vamos trabalhar aqui com a variável int. Uma coisa que eu esqueci sobre as nossas variáveis é não utilizar nomes duplicados. Por exemplo, agora aqui quando eu for criar a variável int número, ele vai dar erro, porque eu já criei a variável número aqui, eu já declarei ela neste código como um tipo string, eu já criei a variável número, então eu não posso recriar a variável número. Eu posso alterar o valor dela, mas eu não posso recriá-la. Então eu tenho que trocar o nome aqui, eu vou colocar int num, tá? Então num, número inteiro, ou a gente coloca inteiro, vou deixar num mesmo. E aí eu vou passar o valor aqui, olha, 11. E aí note que ele está dando uma mensagem de erro pra gente aqui, ó. Vou clicar aqui, ele vai mostrar o erro pra gente. E ele está dizendo aqui, ó, que não é possível converter string em inteiro, ok? Porque eu estou tentando passar um texto, ou seja, uma string, um texto, para uma variável do tipo numérica. Eu falei que a variável aqui é do tipo int, é uma variável inteira, e eu estou tentando passar um texto. Então, quando formos passar um número inteiro para esta variável, passar o número 11 aqui, show! Nós não precisamos da aspas, aliás, nós não devemos utilizar a aspas, porque agora sim eu estou dizendo que eu estou passando um número. Coloquei o número entre aspas, ele é o texto, texto 11. Aqui é o número, tá? Aqui sim é o número 11. Agora anota onde eu criei esta variável. Se eu vier aqui, né, já que é o 11, e colocar o número aqui, também vai dar erro. Por que que vai utilizar? Ele já até fala pra gente aqui, ó, porque eu estou tentando utilizar a variável número antes de declará-la. Eu estou declarando a variável aqui embaixo e tentando usar ela aqui em cima. Lembra sempre, tá? Sempre lembrem-se que o código ele é executado de forma sequencial. Então, eu tentar utilizar a variável aqui, ela ainda não existe, eu não criei ela aqui, ela está fora de contexto. Eu só criei ela aqui embaixo. O que eu poderia fazer é tirar a variável daqui e declarar ela aqui. Aí sim, aí beleza, eu posso colocar ela aqui. Agora, um adendo, tá? Aqui, com o writeLine, eu estou escrevendo na linha. Para eu escrever, eu estou escrevendo um texto. As versões mais novas do C# me permitem pegar um número e colocar aqui e ele automaticamente vai converter isso aqui para texto. Se você estiver usando uma versão mais antiga do Visual Studio, obrigado. Se você estiver utilizando uma versão antiga do Visual Studio, uma versão antiga do C#, ou até mesmo outra tecnologia, outras linguagens que não fazem essa conversão de forma automática, essa parte aqui do código vai gerar um erro, porque eu estou passando um número num lugar que está tentando escrever um texto. De começo, eu vou deixar aqui, tá? Na próxima aula a gente vai ver como converter um número para um texto, tá? Mas está aqui, eu vou executar o código. Lembrando que o primeiro número aqui, ó, ele é o 11. Visualmente não mudou nada pra gente. Eu tenho um número aqui, ó. Se eu colocar um num ou um número, vai aparecer o 11, tá? Coloquei um número aqui, ó. Se eu colocar, por exemplo, uma barra de espaço pra gente ver e também colocar o número aqui, número, e executar. Pra gente, a gente tem a impressão que é 211, normal. Só que aqui tá a entrada de número 11 e aqui tá o texto 11. A saída, aqui tá saindo um texto. Aqui, o número 11 foi convertido para um texto, ok? Mas na próxima aula isso vai ficar mais claro pra gente. Se eu quisesse fazer uma conta, por exemplo, somar, se eu tentasse somar aqui, tá? Vamos ver aqui embaixo onde a gente vai declarar um número. Vamos colocar aqui, ó, int somar. Vamos criar a variável somar. E aí eu vou dizer que o valor da minha variável soma, vou somar não, soma, é o número, ou seja, o que está dentro da variável número, que é o 11, mais 5, tá? E aqui eu dou um console writeLine de soma. Vou executar. Tá aqui, ó, 16, que é o que? O 11 mais o 5. Porém, se eu tentasse colocar aqui, olha, o número mais 5, ele daria erro. Porque ele não consegue converter string para número, que é o que nós já vimos. Ele não vai converter o texto para o número. Aí tem um comando, eu tenho outro código para a gente poder fazer essa conversão, tá? Então aqui na soma eu poderia passar direto, por exemplo, 4 mais 5 e mandar exibir a soma.
Então tá aqui, ó, 9, ok? Vamos até mudar aqui, ó, vamos colocar aqui, ó. O valor da soma é... E aí eu exibo a soma. Vamos dar F5. E tá aqui, ó, o valor da soma é 9. Se eu quisesse colocar um ponto final ali, só para ficar mais bonitinho, vem aqui e coloco o ponto final aqui. Vai ficar mais legal. É 9. O C# é uma linguagem que aceita acentos, tá? Não precisa de uma biblioteca, nada específico para que ela aceite acento. Se você programa em C++, por exemplo, você viu que ele não aceita acento. Fica totalmente bugado aqui quando você coloca o acento. Aí você tem que colocar outra biblioteca, tem um include para você utilizar a biblioteca, aí você tem que declarar que ele é Brazilian, e aí ele vai aceitar os textos, tá? C# não tem esse problema, essa complicação. Voltando aqui para a nossa variável soma, eu posso passar dois números, eu posso passar, por exemplo, 4 mais a variável um número, tá? Aqui eu vou tirar essa parte aqui, vou voltar para o que era, e aí o número não vai ser mais 11, não, eu vou passar o número 9. Então aqui ele vai somar 4 mais a variável número que tem o valor 9, ou seja, 13. Tá aí, a soma do valor é 13. E eu poderia passar duas variáveis, tá? Aqui eu poderia declarar int a variável número 2 e dizer que ele vale 25, ponto e vírgula. E agora eu vou falar para ele somar o número 2 com o número 1, ou vice-versa, tá? Não faz diferença. Vou mandar executar. Então, número 2, 25, número 1, 9, 34. Quando eu mando executar, tá aí, o valor da soma é 34. Beleza? Feito isso, vamos para a aula aqui. Eu espero ter ajudado. Como um exercício, o que eu proponho para vocês? Refaçam isso aqui na casa de vocês e aí criem 3 variáveis de soma, tá? Como exercício, vocês vão fazer o seguinte. Pode parecer besta, mas tente, tá? Declara aí a variável soma 1, soma 2 e soma 3. Na primeira variável, some números de forma direta. Para a segunda variável, some um número e outra variável. Qual variável? Aí você que vai declarar, você que vai definir, tá? E a terceira, some duas variáveis. Lembrando, mande exibir, tá? Então, escreva essa daqui, vem aqui, dá um console.writeLine e exiba o valor da soma 1, ok? E aí faça, aqui ele vai dar erro para mim porque eu não somei nada, tá? Então, por exemplo, soma 1, somar dois números de forma direta. Então, você vem aqui, mais 1, manda exibir o valor. Valor 2, manda ele exibir também. Valor 3, manda ele exibir também. Tente fazer essas 3 formas aqui do exercício, tá? Parece bestinha, parece tosquinho, mas tente, tá? Outra dica, esse exercício não coloque na pasta de exercício, deixa aqui, tá? Faça junto com esse código, porque você já declarou outras variáveis ao longo da aula. Então você vai ter que se atentar a não utilizar os mesmos nomes das variáveis já utilizadas em aula, e aí você vai ajudando vocês a ter um pouco mais de atenção, beleza? A aula ficou meio grandinha, eu acredito que as aulas de C# diferente das de programação de hack vão ficar com uma média de tempo mais ou menos essa, é porque muita coisa para abordar, tá? Espero estar ajudando. Como sempre, inscrevam-se no Discord do canal, porque lá eu consigo ajudar melhor vocês e tirar mais dúvidas. Um abraço e até a próxima.